Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje eu vou falar para vocês, voltando aqui à questão dos textos, dos vídeos de teoria do verso. Vocês gostaram muito dos vídeos de teoria do verso, então aqui está mais um deles. E hoje eu falei sobre como contar as sílabas poéticas, está aí o vídeo. Eu falei sobre o que é um soneto italiano, está aí o vídeo também. E hoje eu vou falar sobre redondilha. A redondilha, assim como o soneto, é uma estrutura poética que se divide em dois tipos diferentes, a maior e a menor. Aqui eu vou falar sobre as duas, porque elas são muito parecidas, elas não são tão diferentes assim. Então não tem por que fazer dois vídeos falando um sobre redondilha maior e outro sobre menor. Bom, basicamente, a única diferença entre a redondilha maior e a menor é que a redondilha maior possui 7 sílabas, enquanto que a redondilha menor possui 5 sílabas. E essa estrutura ela pode aparecer em versos de 5 ou 7 sílabas, variando, mas normalmente eles têm versos de quartetos, então são, estrofes de quartetos, então são estrofes de 4 versos. E o poema pode ter normalmente 4 ou 5 estrofes, pode passar disso, é claro, pode ter menos do que isso também. Mas o mais comum, pelo menos nas minhas leituras, é que as redondilhas, os poemas compostos em redondilha, eles normalmente têm ali 4, 5, 6 estrofes, não passa muito disso, não é muito comum passar disso. Bom, beleza, Guilherme, eu já sei que redondilha maior é 7 sílabas e redondilha menor é 5 sílabas. Pode me dar um exemplo? Com muito prazer, meu amigo. Aqui está, então, um exemplo de uma redondilha menor. Vamos pegar o nosso velho Camões, que foi um ótimo exemplo, um cara que trouxe muito a redondilha maior e menor. Antes de falar sobre o poema e trazer o exemplo aqui, eu vou explicar um pouco sobre como surgiu a redondilha e por que ela é tão importante dentro da poesia. A redondilha, ela surgiu, ou pelo menos o nome surgiu a partir do trovadorismo. E se você não faz ideia do que é trovadorismo, ou se você quer um vídeo específico sobre trovadorismo, deixa o seu like, deixa seu comentário, que eu faço um vídeo específico sobre trovadorismo no ponto de vista histórico, caso você não saiba do que eu estou falando. Mas por enquanto isso não é tão importante. O que acontece é que no trovadorismo, a poesia ela era essencialmente cantada. Então, a poesia ela não tinha uma dissociação clara entre o material poético e a música. Isso faz com que os poemas compostos nessa época sejam bastante musicais. E isso é muito importante para se compreender a redondilha, porque ela tem uma estrutura muito musical. Várias canções, que eu vou falar sobre isso mais para frente do vídeo, tem canções populares, que eu estou falando aí de sertanejo, de rock, de pop, reggae, tem uma estrutura lírica composta em redondilha, normalmente redondilha maior, mas tem redondilha menor também, e eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Mas por enquanto, vamos pensar em exemplos na literatura, na poesia escrita, sem pensar na música. O Camões, por ser um herdeiro do trovadorismo, de certa forma, ele fez muito uso da redondilha maior e menor na sua estrutura lírica. A gente está dando uma trovoada pesadíssima aqui, se vocês escutarem um vento estranho, é por conta disso. Eu vou trazer um exemplo então do Luís de Camões, um poema composto em redondilha menor, então cada um dos versos possui 5 sílabas, e eu vou contar as sílabas, eu não vou declamar aqui, se você quer ver eu declamando poemas, dá uma olhada na série Leituras que eu tenho aqui no canal. Ali eu declamo poemas, mas aqui nós não vamos declamar, nós não vamos nos importar com a parte lírica, a parte da temática do poema. Isso não nos interessa tanto aqui. O que nos interessa mais é a estrutura dos versos. Então, prestem bem atenção. O poema se chama Endechas a Bárbara Escrava. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva,
eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse mais fermosa. Eu não sei se os meus dedos dá para ver aí na luz, mas vocês devem ter percebido, se você assistiu o meu vídeo sobre como contar sílabas poéticas, você já sabe que cada um desses versos possui 5 sílabas. Vamos ler o resto do poema? Vamos. Sim, você não tem escolha. Eu comando as coisas. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas, como os meus amores, rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva, que neles lhe mora, pera ser senhora, de quem é cativa, pretos os cabelos, onde o povo vão, perde opinião, que os louros são belos. Bom, eu não vou ler o poema um pouco longo, eu não preciso ler ele inteiro, mas vocês já perceberam que este poema está escrito, composto em redondilha menor, porque cada um dos versos possui 5 sílabas. Eu vou ler o resto aqui, contem vocês aí em casa. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura, que trocar a cor. Lê da mansidão, que o siso acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena, que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é a cativa, que me tem cativo, e pois nela vivo, é força que viva. Agora, lendo essas duas últimas estrofes, vocês devem ter percebido que ele tem uma estrutura cadenciada. E essa estrutura fica muito bacana na hora de você encaixar em uma melodia. Isso funciona tanto para redondilha menor quanto para maior. Vamos pensar num poema de redondilha maior, que tem 7 sílabas. Todos vocês conhecem este poema, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vocês já devem ter aprendido sobre isso na escola. Né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Vamos contar as sílabas? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. 7 sílabas cada verso. Isso também faz com que o poema tenha uma estrutura bastante musical. Então você que gosta de música, você que é um compositor musical e você que quer compor músicas, se você compor os versos, a letra das suas músicas em redondilhas maiores ou menores, dependendo da sua proposta, vai ficar relativamente fácil de você encaixar essas letras, esses poemas em uma melodia. Um exemplo disso é bem interessante, que mostra como a redondilha, por herança do trovadorismo, e eu falo isso em outro vídeo, como a redondilha tem uma relação muito forte com a música. Querem um exemplo de uma música, não um poema? Bom, talvez também um poema, mas uma canção popular brasileira que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que usa a estrutura de redondilha maior, é O Menino da Porteira, do Sérgio Reis. Eu não sei se foi o Sérgio Reis que compôs, eu acredito que sim, mas que está escrita em redondilha maior. Então vamos pensar, por exemplo. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Vocês podem ver que eu errei na contagem, porque o compositor fez assim: de longe eu avistava. Enquanto que eu, se fosse declamar esse poema, eu juntaria o último E do longe com o eu. E o compositor preferiu não compor dessa forma. Não está errado, é a opção dele, é a vontade dele. E assim, isso faz com que essa música esteja 100% composta em redondilha menor. Eu não olhei toda a canção aqui, mas eu imagino que sim. E o mais curioso é que essa questão da redondilha maior e menor, você pode incorporar isso em músicas de qualquer idioma, de qualquer época, de qualquer estilo. Um exemplo, vamos pensar, Guilherme, mas eu não gosto de sertanejo, tudo bem. Pensa, por exemplo, a música War Pigs, do Black Sabbath.
Se você não conhece, pesquisa aí War Pigs do Black Sabbath, é uma música muito legal, uma música de rock, e que tem uma letra que em inglês funciona da seguinte forma: Seasons gathered in their masses, just like witches and black masses. E se você... como vocês podem ver, a versão em inglês tem a mesma estrutura que O Menino da Porteira, do Sérgio Reis. Isso significa que você pode tranquilamente cantar a melodia do Menino da Porteira com a letra do Black Sabbath, quanto a música do Black Sabbath com a letra do Menino da Porteira. Então, se você fosse imitar o Ozzy Osbourne, você poderia cantar algo do tipo Seasons gathered in their masses, just like witches and black masses. Ou você poderia ser criativo e cantar Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E pronto, esse é o Guilherme Lempquize cantando. Eu acho que é a última vez que eu vou fazer isso nesse canal. Guardem esse vídeo e compartilhem com seus amigos. Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é a redondilha maior, o que é a redondilha menor, como funciona, para que serve, como a gente faz. Beleza, vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida, põe aí nos comentários. Eu nem sempre leio todos, mas se tiver alguma dúvida que eu possa responder. E ative o sininho e se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Eu ainda vou falar mais sobre outras estruturas, sobre outras formas de se contar sílabas poéticas, sobre esses detalhezinhos aí que algumas pessoas até comentaram aí. Paulo, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Não se preocupe, vai ter um vídeo sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Me segue lá no Instagram, está aí na descrição, @Guilherme Lempquize. Compre o meu livro, o link está ali na descrição também, é um romance. E é isso, gente. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu.